Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. E já emendo no início do programa um recado muito importante para você. A partir de amanhã e durante todos os dias, o programa começará às 12h50 e não 1 da tarde como hoje. Então, a partir de amanhã, 12h50. Renata Fã chamou o intervalo de 1h49 lá, donos da bola já entra dando voadora, ok? Então tá, encontro marcado a partir de amanhã, de 12h50 às 14h. Aí tem um negocinho final ali, até 1h54, daqui a pouco até às 14h, mas começando sempre às 12h50. E hoje vamos fazer até festa para comemorar. Olha aqui, daqui a pouco, com os nossos intrépidos comentaristas, isso está parecendo um Réveillon, não é? Ou um terreiro. Todo mundo de branco, Kika Branco está aqui também, todos de branco ali e a Kika Branco de cá. E um recado de preto, a Kika Branco de preto. Um dia depois da apresentação de Thiago Escuro. Olha aqui, todos os mineiros podem vibrar. Vocês gostaram, fala sério. Tá saindo no ar? Abre aí em cima. Porque o jardineiro é Jesus. As árvores somos nós. Fala aí, o que é que vocês me chamam? As árvores. Árvores. Fala, Lincoln. Compra um livro de piada numa banca de revista na hora que você passar. Até uns R$20 a gente paga, porque as Ari Toledo. Ari Toledo. Mas foi tão ruim assim? Péssima. Meu Deus, desculpe, eu tentei ser melhor. Aliás, a gente sempre está aprimorando, né? Mas que beleza. Aliás, convidando a você, todos os dias agora, de segunda a sexta, todos os dias não, de segunda a sexta, de 9 às 11, estou ao lado de Edmar Oliveira Júnior Moreira, na Band News 89,5. Não é só falando de futebol, falando de outras coisas também. Olha aqui, todos os mineiros, eles podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando inclusive recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você, por exemplo, sabia que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. Vamos direto sem perder tempo, porque o tempo é exíguo. Olha aqui, o que será que aconteceu com o Atlético, time que era tido como o melhor do campeonato, liderou boa parte do Brasileirão e agora viu o Corinthians passar, abrir 7 pontos com a resposta Diogo Ramalho. O time liderou boa parte do campeonato. Para muitos era o favorito. Se já fez isso é porque é capaz de fazer novamente. Então, quando você faz grandes jogos, você é cobrado por isso. O rendimento caiu. Tropeços para times que estão na parte de baixo da tabela. A concorrência aproveitou. Sem dúvida, isso aí é o que está fazendo a diferença na tabela, né? No segundo turno a gente tem oscilado um pouco mais do que no primeiro, mas tem mais 10 jogos para poder crescer novamente e lutar até o final pelo título. Depois do jogo de domingo, a gente sabe que quase não tem margem de erro. Não podemos deixar escapar mais pontos para alcançar a Corinthians. Antes de encarar o Corinthians no chamado confronto direto, o Atlético enfrenta o Coritiba fora de casa, volta a Belo Horizonte para receber o Internacional, depois viaja para o jogo contra o Sport Recife e enfrenta a Ponte Preta aqui na capital mineira. São 12 pontos em disputa. Na cabeça dos jogadores existe um mínimo para decidir o título contra o líder do campeonato. Acredito que ela tem que estar a 3 pontos, que é uma diferença que a gente consegue buscar. O Corinthians vem fazendo uma campanha muito boa, muito regular, mas hora ou outra ele vai acabar tropeçando e quando ele tropeçar a gente tem que fazer a nossa parte para poder encostar neles novamente. No primeiro turno, o Galo venceu os 4 próximos adversários. Seria ótimo para as pretensões do clube repetir o feito. A gente não pode errar mais, assim que, mas lo que falava antes, não temos que pensar nem em Inter, nem em Sport, nem em Ponte Preta, temos que pensar em Curitiba. E depois de ganhar Curitiba, aí pensaremos en los otros times, mas el partido más difícil y el más próximo que tenemos es el jogo de sábado. O objetivo ficou mais difícil após a última rodada, mas não impossível. Temos chance de ser campeão, então a gente tem que pensar na ponta, cara. A gente não pode ficar pensando para baixo, tem que pensar lá em cima. Nosso foco é o título, né? Nosso foco
é alcançar o Corinthians. La confianza es la misma, hasta a veces es mayor porque casi toda la gente está falando que ya campeón es Corinthians. Nos da ainda más confianza para demostrarnos a nosotros y a toda la gente que podemos alcanzar a Corinthians. Num período em que a gente discute tanto a questão da motivação, dá para falar que a motivação também tem um papel fundamental. Começo com você, porque você foi o primeiro que já deu uma rateada. Também é parte importante, foi a bola que diminuiu, é um conjunto de fatores, incluindo a arbitragem. Você e a câmera 2. Boa tarde, ídolo. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Olha, de forma geral, claro que é um pouquinho de cada coisa e entra também a arbitragem, falando do campeonato como um todo. Nas últimas rodadas, até que a arbitragem não tem sido tão determinante assim, nessa briga direta Atlético e Corinthians. A motivação tem seu papel, Everton, mas eu acho que no Brasil a gente fala em excesso sobre motivação. E é até uma contradição. Todo mundo já concorda que futebol é profissional, que entramos na era do profissionalismo, dos interesses comerciais no futebol, que a gente tem CEOs, que os clubes são empresas, e a gente não trata os jogadores, às vezes, como meros profissionais. Quando a gente fala tanto de motivação, a gente esquece que esses caras estão trabalhando, eles tinham que ter motivação, tinha que ser algo automático, uma obrigação. Claro. E eu posso te assegurar com certeza, viu, Everton? Isso é uma coisa bem brasileira, viu? Mesmo em outros lugares da América do Sul, nos grandes centros europeus aí de futebol, a imprensa tem vários defeitos, as pessoas acham que os problemas estão só aqui, é porque elas não viram a mesa redonda na Itália, na Espanha, como é que o bicho pega, como é que é bem populista. Só que esse aspecto específico é mais daqui mesmo. Essa história de ficar discutindo de mais motivação, lá eles entram e encaram. Gente, os caras são profissionais, ganham 400, 500 mil por mês, tem um baita emprego. Mas se você tivesse que apontar, se você tivesse que apontar um motivo, não, você é obrigado a apontar um motivo sobre essa ultrapassagem do Corinthians e ter aberto os 7 pontos. Se você acha fácil, a palavra é sua. Câmera 2 nele. Beleza. Eu posso responder depois? Claro. Porque ele fala que as pessoas interrompem ele. Só que antes da gente responder a pergunta, que foi endereçada à minha pessoa, ele já entrou com essa palavra. Então você espera que você realmente... Eu só falei fácil e você jogou para mim. Mas você tem que esperar chegar a sua vez. Claro, você que passou a vez. Você está atropelando. Por gentileza, então responda. Rapidamente, você está se estendendo. Não, tá, rapidamente. Eu acho que num primeiro momento a arbitragem teve um papel fundamental. Naquele instante ali, o Corinthians não jogava tão bem, não convencia tanto, venceu algumas partidas com a ajuda do apito sim, por exemplo, contra o Avaí. O Cássio pegou tudo naquele jogo, o Corinthians foi claramente ajudado e outras partidas desse tipo aconteceram naquele momento. E agora, nas últimas rodadas, a diferença aumentou porque o Corinthians está melhor nas últimas rodadas. Ponto! Ponto! Você. Ô Everton, você falou em motivação. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Você está motivado para fazer o programa? Eu sempre chego aqui motivado, no gás. Agora, e melhor ainda, agora 10 para 1, melhor ainda. Vou chegar mais cedo, almoçar mais cedo. Mancando, mais cedo. Enfim, a questão não é motivação, Everton. Todo mundo está motivado. Deixa que eu chuto. O Atlético está motivado, o Corinthians está motivado, o Grêmio motivado, todos estão motivados. As palavras são concentração e qualificação. Foco. Falta qualificação ao Atlético nas últimas rodadas para finalizar. Falta concentração ao Atlético dentro dos jogos. Isso atrapalha na hora de finalizar. Você pega jogos que o Atlético deixou de somar pontos, o tanto de gol que o Atlético perdeu contra o Atlético Paranaense. Teve a influência da arbitragem? Teve, mas o Atlético falhou tão ou mais que a arbitragem nesse jogo. Quantos gols o Atlético perdeu contra o Joinville? No jogo Atlético e Corinthians, quantos gols o Atlético perdeu lá em Itaquera? Então falta concentração ao Atlético, que sobra ao Corinthians. Falta qualificação ao Atlético na hora de finalizar, que sobra ao Corinthians. Mais ou menos. Essa falta de qualidade mas os outros vão lá e fazem. Essa falta de qualidade na finalização, ela pode ser resolvida apenas com concentração, ou seja, vamos chamar a turma para meditar. Porque ou treinar fundamento. O Atlético treina fundamentos. Você não está lá, mas eu pergunto, eu não preciso ir à Lua para saber que a Terra é redonda. O Atlético treina fundamento, treina a parte defensiva, mas falta concentração. Ontem eu dei um exemplo aqui, jogando pelado, meu amigo. Você está cansado. Você não joga pelado, você não está aguentando nem andar. Eu estou machucado. Aliás, eu estava melhorando e me deu um chute no programa de ontem.
e piorou meus ligamentos. Foi sem querer, foi sem querer. Foi só pra marcar. Vamos, gente, falar de futebol. Quando falta concentração, quando você está cansado, você erra passe, você erra finalização. Eu vejo dessa forma. Agora, respeito quem pensa ao contrário. Muito bem. Dimar Oliveira, o jardineiro A arbitragem pro Jesus. não teve nenhum papel. As árvores A arbitragem foi perfeita. Ô, Cadu, seu tempo acabou, candidato. Por gentileza, Dimara, você, câmera 2, resumidamente, 10 segundos para você. 10 segundos. Qual o motivo que levou o Atlético eu não vou falar que deixou, porque não deixou, né? Mas ter sido ultrapassado pelo Corinthians, por gentileza. O Corinthians está jogando melhor nas últimas rodadas. Você teve a fase Obrigado, da arbitragem. Dimara, muito obrigado pela opinião. Estou brincando, pode falar. Você teve a fase da arbitragem, mas a fase muito maior é a de um futebol que não está aparecendo do Atlético. Seja nas finalizações, seja na recomposição defensiva, seja... Teve aquela história, vamos fortalecer a questão da bola aérea, funcionou um jogo, né? É isso que o Edu está falando, a questão do treinamento. Você pode treinar o fundamento e tal. Agora, essa questão de motivação, e o Cadu foi muito feliz quando ele disse a questão da gente passar muita mão na cabeça do jogador. Aqui, o Lucas Prato falou ontem que o fato de todo mundo estar falando que o Corinthians já é virtual campeão, isso motiva, gente. Você tinha que estar motivado e não deixar o Corinthians chegar. Você tinha que estar motivado de disparar cada vez mais na frente. Você tinha que estar motivado porque o Grêmio está colado em você. Você tinha que estar motivado porque você está disputando um título brasileiro. Não tem essa, não. Sabe? É de entrar, jogar. Lógica, não adianta a gente isso. mesmo não diz, não é consenso, todo mundo concorda. Futebol vive a era do profissionalismo. Claro. O profissional já não tem a obrigação de exercer o seu trabalho com qualidade, seguir ali da melhor maneira possível. Motivação é jogar no Atlético, no Corinthians, no Cruzeiro, no São Paulo. É um baita emprego ser jogador desse time. É ter torcida. Eu vi. Eu não vejo. Não, eu acho. Eu acho ele com dificuldade. Não, gente, é uma opinião. Você disse coisa pior segunda-feira. Você falou displicente. Displicente. Então, aqui, ó, a regularidade do Corinthians explica um pouco dessa diferença. Lógico. Ponto. A arbitragem teve um papel preponderante nessa diferença. Teve. Ponto. Teve. O Atlético, quando o Corinthians, depois daquele jogo, eu vou dizer até qual jogo foi, que não é novidade para ninguém. Depois de Atlético e Atlético Paranaense, foi tão descarada aquela arbitragem. Como é que chamava aquele banana que apitou o jogo? Lá do Rio de Janeiro, lá. Henrique. Marcelo de Limeira. Marcelo de Limeira. Então, foi tão descarada a arbitragem, entendeu? Para não falar outra coisa. Posso pensar, que eu acho que ali os caras deram uma... Aí depois diminuiu a diferença de novo. Só que aí esse jogo do Joinville lá... Mas eu não sei, hein, gente? Eu ainda acredito que essa diferença vai reduzir, que essa briga vai virar uma briga de foice no escuro na reta final. Você está balançando a cabeça que você não acha isso. Eu não acredito. Então tudo bem, nós vamos discutir isso Ele daqui acha a que o pouco. Corinthians vai ser campeão em mais duas rodadas. Para o Edu, o Corinthians já pode ir para Paulista para fazer a carreata. Olha aqui, preste atenção, que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Gente, carro ou imóvel. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Para saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone, no WhatsApp. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Não perca tempo. Você vai ligar, marcar o seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita. Você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. E além de reduzir o valor do seu financiamento vigente, você pode receber de volta o valor pago, que você já pagou, de repente, até aqui ou num outro financiamento. Você pode receber esse dinheiro devidamente corrigido ou até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, você não pode perder mais tempo. Ligue agora nesse telefone, chame lá no WhatsApp, passe para os seus amigos, faça uma revisão, pare de pagar taxas indevidas. 31 é o código, 2559-8877, 2559-8877, ou no WhatsApp, que você chama aí agora, 9588-8877. Ok? Fechou então? Deixa eu falar aqui que o jovem Meia Alisson, né, ontem nós destacamos aqui, todo mundo já deu essa informação e tal, sofreu mais uma lesão, desta vez no joelho direito, sem prazo de recuperação, muito embora o Bruno Vicentim tenha dito aqui ontem que não é tão grave a contusão, mas acredito que fique pelo menos um mês aí fora. E aí fica uma dúvida no ataque do Cruzeiro. Vamos ver aí, o André Salles traz os detalhes e a gente discute dentro de instantes aqui, veja aí.
A reapresentação dos jogadores do Cruzeiro começou com a notícia que ninguém queria. O meia Alisson, de 22 anos, sofreu uma nova lesão na partida diante do Coritiba. O jogador vai ter que passar por uma artroscopia no menisco medial do joelho direito e não tem previsão de retorno aos gramados. A gente fica chateado, né? Sabendo da importância que o Alisson tem, né? Mas primeiro também com a pessoa dele em si, né? Por fazer o que ele mais gosta e agora ter que parar. Com a lesão de Alisson, o Cruzeiro sofre uma importante baixa no ataque. A vaga está aberta e o que não faltam são opções e configurações para o setor. Arrascaeta, Marquinhos, Gabriel Xavier e Marinho têm características semelhantes e são as opções caso o Mano queira manter a aposta na velocidade. Júlio Batista e Marcos Vinícius podem aparecer caso o treinador queira cadenciar o jogo. Já Leandro Damião e Vinícius Araújo são as peças de referência dentro da área. Quem é presença certa no ataque é o William, autor de 7 gols nos últimos 6 jogos. Será que o dono do bigode sabe quem vai ser o companheiro de ataque? Isso aí realmente é com o Mano, né? Mas eu tenho certeza que todos estão trabalhando esperando essa oportunidade, né? Todos estão com muita vontade de jogar, de poder ajudar. Tenho certeza que quem o Mano optar ali no ataque vai fazer o seu melhor e aproveitar bem a oportunidade. Se Alisson está fora de combate, quem reapareceu no treinamento tático foi Bruno Rodrigo. E o zagueiro já atuou ao lado de Manuel, dando pistas de que pode ser titular na partida de domingo, diante do Grêmio no Mineirão. Uma partida complicada e fundamental para quem não quer saber da zona de rebaixamento. Esse é o nosso objetivo, né? Tá se distanciando, né? Do Z4 ali, a gente sabe que está um pouco embolado. O Cruzeiro também vem numa crescente e tenho certeza que vai ser um grande jogo e que o Cruzeiro possa sair vitorioso. Heber Roberto Lopes vai apitar o jogo Cruzeiro e Grêmio, hein? Ah, meu Deus. Pode agarrar no terço aí, rapaziada, levar. E aí na hora do hino, depois todo mundo já faz aquela oração no estádio. Pois não, meu jovem. Esse Heber tem uma má vontade com o Cruzeiro. Tem muita. Incrível. É má vontade mesmo. O tem Heber, uma zica né? entre os dois. O Heber. Roberto Lopes. Porque eu entendi que você falou Everton. Não. Eu não, a turma tá Você dizendo tem uma ótima vontade com o Cruzeiro. A turma tá falando que eu tô recebendo. Com a Arrascaeta, então, ele tem uma boa vontade que eu não consigo entender. Ele é um árbitro ruim, mediano, bom. Ele já foi melhor, o Everton. O Heber Roberto Lopes, quando ele começou, ele despontou, esse cara vai, mas ele começou a querer ser a estrela do jogo. E você precisa imitar o Colina. Você falou de Arrascaeta? Falei que você tem boa vontade demais com ele. Com Arrascaeta? Mas, o Arrascaeta merece que eu tenha uma boa vontade. Não, mas você tem excesso. Por que eu tenho? Porque eu acho. Peraí. A sua má vontade quem é certo? A sua má vontade com o Arrascaeta é um negócio que me incomoda. E que é quase tudo, né? Até acho que ele tem que ser titular no lugar do Alisson que vai fazer a cirurgia. Porque ele é um dos bons reservas que o Cruzeiro tem. Eu só acho que ele não tem que ser o titular quando o Alisson tá bem, quando tá todo mundo bem. O Alano é melhor pra você. Não, o Arrascaeta é melhor que o Alano, só que o Alano entra em campo e briga. O Arrascaeta entra em campo igual turista. Turistão, vai na bola quando quer, tem um baita potencial, mas precisa ter sangue correndo na veia. Isso que falta a Arrascaeta. Não. Você quer que o Alex, que foi ídolo da torcida, que é ídolo da torcida do Cruzeiro, marque como o ídolo. Mas eu falei que o Arrascaeta tem que marcar alguém? Eu falei que ele tem que ter sangue correndo na veia. Meu amigo. Ele chegou ao Cruzeiro porque ele trouxe isso do defensor. Só que aqui entra naquela discussão de ontem, que eu disse aqui, que ele não teve, ele nunca foi. Se eu estiver errado, corrija-me. Em algum momento da estada dele aqui no Cruzeiro, alguém disse, é ele mais 10? O Marcelo Oliveira bancou, ele foi titular do Cruzeiro Campeonato Mineiro inteiro e Libertadores inteiro. E foi muito ruim? Foi ruim, como o Cruzeiro todo foi. Aí não teve chance com o Luxemburgo. Aliás, o Luxemburgo é um caso à parte, porque é uma loucura alguns jogadores que ele escalava, e não está tendo de novo com o Mano Menezes. Então, qual que é o problema? Alguma coisa está acontecendo com esse garoto. Ele é muito bom, ele é bom tecnicamente, é jogador de seleção, tem um baita potencial, mas precisa entrar em campo e jogar bola e comer grama e falar, olha, eu sou jogador do Cruzeiro, eu tenho que brigar pelo espaço. Há um contrassenso nas suas declarações. Danado. Há um contrassenso nas suas declarações. Falta tesão ao Arrascaeta. Não, aí ele toma um remedinho e resolve. Eu gostaria que você avaliasse, não o comentário do companheiro, você não é o ombudsman do programa e nem quer ser, mas a sua visão sobre especificamente o Arrascaeta
E se você acha que o Mano tem que dar para ele a 10 que seja, e fala, meu filho, é sua. Vai lá e arrebenta. A 10 já é dele, né? Dentro desse esquema do Cruzeiro, o Mano Menezes já disse que ele briga por posição com um dos homens de lado, o Alisson e o Alano, que vinham jogando nesses setores. Os meus titulares, Everton, nessas posições seriam Alisson e Arrascaeta, juntos. Eu quero ver os dois juntos e o no William? Cruzeiro. Coisa que não acontece de jeito nenhum. Você É fala isso impressionante. desde Eu falo isso tem 3 anos e meio. Então, peraí, vamos por parte, porque o povo precisa entender de forma didática. Então, o seu quarteto de frente, hoje, seria montado de que forma? Na verdade, hoje o Cruzeiro joga com um trio de frente, né? Não tem exatamente um quarteto. Vamos pegar porque um meia e 3 tem o trio ali no meio campo, né? Com o Henrique, o Williams e o Cabral. Você manteria o Cabral? Manteria. O que eu faria, no mundo ideal, seria tirar um dos volantes, o Williams, e colocar o Arrascaeta. Jogar com o time mais solto. Só que o Mano Menezes já falou que não vai fazer isso. Como o Williams. Mas ele pode ser um segundo volante, né? Ele pode ser sim. Ele já jogou na Argentina. Você jogaria com o Henrique um volante de primeiro pegada só, que é o Henrique. Não, e ele como um segundo homem. O Corinthians joga assim. Um volante mais pegado e o Elias como um segundo homem. Vários times aí entra naquela jogam questão dessa do comprometimento de jogar sem a bola. Do Corinthians é sim, mas vários outros times jogam assim. É um esquema natural. A gente está tão acostumado com alguns técnicos retranqueiros que esquemas normais a gente está considerando ofensivos. Né? Você jogar com um volante mais pegada e um cara que é uma mistura de volante meia, que marca e sai para o jogo, que é o Cabral... outros jogadores podem entrar nesse rol, a gente considera que é jogar aberto demais. Então eu entraria com esse time mais solto, mas entendendo que o Mano Menezes não vai mudar o formato, no formato que o Mano utiliza, eu jogaria com o Alisson de um lado, o Arrascaeta de outro e com o William lá na frente. Ponto. Sem o Alisson, o Marquinhos seria o meu titular. Para mim, o Alano está atrás desses todos. Jogaria com o Marquinhos de um lado, com o Arrascaeta do outro e com o William lá na frente. O Alano, para mim, é para entrar aos poucos. Esse cara queimaram etapas com o Alano. Ninguém falava dele, não era um cara badalado na base, assim, nossa, esse cara joga demais, ele tem que entrar. O próprio Marcos Vinícius era mais falado do que ele, né? Meio atacante, não é exatamente igual, mas é similar. Isso, ele foi pintado. E ele passou na frente até do Marcos Vinícius. Então, nesse caso, agora, sem Alisson, tomara que o Arrascaeta jogue, Everton, e eu tô com medo dele colocar Marquinhos e Alano. Edmar, o assunto, temos entrado aqui no assunto Arrascaeta, vem ao encontro do que estava sendo discutido aí fora na redação. O Eduardo Panzi disse que parte da imprensa tem uma boa vontade. Não, foi isso que ele disse. Tem uma boa vontade muito grande com o Arrascaeta. Eu não disse parte da imprensa, eu disse você. Não, você falou parte da imprensa. Você se considera a grande parte da imprensa, eu falei só você. Pelo tamanho, pode ser considerado grande parte. Você já agora você disse que parte da imprensa tem boa vontade com ele. Ele é bom jogador. Então, se ele é bom jogador, tem que jogar. Edmar Oliveira, você fala, corta o Cadu para mim. 1h ele já fez 3 programas. É 70% da imprensa mesmo. Lógico. Verdade. Eu acho que ele tem que jogar, e vou dar um exemplo aqui. O Cadu vai se lembrar bem, e o Panzi também, quando o Sorin chegou, o Sorin tinha muitas dificuldades na equipe do Cruzeiro, era muito questionado na equipe do Cruzeiro, a forma de jogar dele, estou dando um exemplo, é outra posição, é outra história, mas estou falando de um estrangeiro que chega no Cruzeiro e tal. O que aconteceu? O Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Cruzeiro. O Luiz Felipe e o Sorin sendo convocado para a seleção argentina e titulares continuando sendo questionados no Cruzeiro. O que aconteceu? O Luiz Felipe ligou para o treinador da seleção argentina e falou para ele, me explica como é que ele joga aí que dá certo. Qual que é a forma? Eu acho que falta, talvez, se você tem um jogador no seu grupo que tem esse status de seleção, de não sei o que você sente que ele pode ajudar um grupo, que não tem toda essa qualificação técnica em termos de frente, gente, vai buscar entender qual é o processo de jogo desse cara. Ver como é que ele joga, como é que ele atua lá, qual é a forma, onde que ele se sente mais à vontade, que tipo de situação eu posso favorecer. O que aconteceu? O Luiz Felipe colocou o Sorin jogando como ele jogava na seleção argentina e ele se transformou num dos ídolos do Cruzeiro. Então eu acho que os caminhos existem. É preciso que tenha boa vontade, que o treinador esteja disposto a isso. Já que o Mano vai ficar aí, o contrato dele é enorme e o Arrascaeta também, então vamos tentar achar uma forma de jogar. Eu entendo o exemplo que a Edmara deu, acho um bom exemplo, mas que não serve porque eu acho que está de errado. Porque o Sorin, a coisa que mais tem é sangue no jogo. Nele era sangue correndo na veia. Gente, mas aí é característica de jogador.
Eu acho engraçado que quando eu falo aqui, às vezes, de displicência, de alguns jogadores que ficam com a boca aberta assistindo o mundo passar e não correr, aí eu sou criticado. Né? Aí quando o cidadão vem e cobra do Arrascaeta o mesmo empenho, a mesma determinação do Williams, eu vou começar a cobrar do Williams a mesma bola do Arrascaeta. Eu tenho esse direito. Não, você ser bom tecnicamente, você ser bom de bola, você não fica de um dia para o outro. Agora, você se contradiz. Você fica de um dia para o outro. Você tropeça nos seus próprios argumentos. Olha aqui, vem pra, corta o Edu aí para mim. Corta o Edu para mim. Eu tenho um recado importante, porque é o seguinte, preste atenção que o recado hoje é direcionado. Você que é vendedor de loja, vendedor externo, dentista, médico, professor, pedreiro, mecânico, diarista, militar e tal, ou tem outra profissão que te obriga a ficar muito tempo em pé e por causa disso você sofre com dores nas pernas, aí tem varizes, cãibras, dormências, tudo causado pela má circulação. Você sabia que o colchão oriental J2000 também pode te ajudar? Basta você ligar o 0800 038 2000, porque o colchão oriental J2000 é o único que possui as pastilhas interativas Lumen magnéticas. Elas estão espalhadas sobre o perfilado massageador que auxilia o seu corpo no momento do sono. Melhora a circulação sanguínea e tal. Além disso, ele relaxa a sua musculatura, prevenindo dores e induzindo ao sono profundo, que é o sono reparador. Inclusive, nós temos mais um depoimento que você vê agora de pessoas que compraram e que estão felizes, acima de tudo, com o resultado deste produto. Veja aí. Meu nome é Marilane, sou usuária do colchão oriental, tinha um problema sério de coluna, dormia basicamente sentada. Hoje, após o uso do produto, me sinto muito bem e recomendo a todos. Gente, por favor, silêncio no estúdio. Todo esse agito é porque o produto é bom, todos compraram e estão felizes. Está vendo? Você prestou atenção? Faça como a Marilane. Ligue agora no 0800 038 2000, adquira o colchão da saúde. Aproveite a nossa promoção na compra do colchão, um lindo edredom, uma cama box, tudo você leva de brinde lá do colchão oriental J2000. Mas tem que ligar agora. Atenção, aposentado e pensionista, hein? Tem um desconto especial para você, uma condição especial para você. 0800 038 2000, colchão oriental J2000, quem dorme bem, mas vive muito melhor e muito mais também. Daqui a pouco, na volta do intervalo, Kika Branco emenda mensagens de cruzeirenses e atleticanos. Até já. Os donos da bola.